Meu amigo e minha amiga, eu quero dedicar o programa de hoje ao meu pai, Jair Souza da Silva. No dia 27 de setembro, no sábado, último sábado, ele faleceu. E ele morreu exatamente como ele viveu, com serenidade, junto com a sua família, com seus filhos, netos, bisnetos, tataranetas. Meu pai foi um operário, um estivador, foi comerciário, foi taxista. Era um homem simples, um homem humilde, mas um homem de uma grande sabedoria. Um homem inteligente, um homem generoso. Um homem que não tinha um estudo formal, mas ele tinha inteligência que procurava aprender com a vida. E ele sempre foi entusiasta da minha profissão como jornalista. Ele sempre acompanhou todos os programas, todas as iniciativas, desde que eu comecei, em 1981, a minha profissão. Ele acompanhou as minhas vitórias, acompanhou as minhas derrotas. Ele vibrou com cada programa e cada iniciativa. Hoje, nós vivemos a dor, vivemos a tristeza, mas eu agradeço a Deus todos os dias por ter tido a oportunidade de ter um pai, de aprender com ele, de ser meu mestre, de ser meu mentor, de ser meu parceiro e companheiro de jornada. Ele me inspira todos os dias. Descanse em paz, meu querido pai. Está começando o Centro do Debate, um podcast que busca aquilo que é essencial, sem inflexões. E hoje nós vamos falar de uma das cidades que mais cresce no Rio Grande do Sul e no Brasil. Nós vamos falar da cidade de Gravataí. E o nosso convidado muito especial é o prefeito Luiz Afalon, meu querido amigo, com formação em telecomunicações, em sociologia. Ele também foi secretário adjunto da Secretaria de Habitação e Urbanismo e também diretor-presidente da Corsan, especialmente no período da governadora Ieda Cruz, a quem eu tive muita satisfação de trabalhar com o Zafalon. E foi eleito e depois reeleito prefeito, eleito em 2020, reeleito em 2024, com 51,17% dos votos da cidade. Uma grande votação, ele que competiu com candidatos fortes e mostrou sua força nessa eleição. Meu querido Zafalon, um prazer poder conversar contigo. Eu já queria começar colocando a bola aí, como é que foi essa eleição? Eu acredito que Gravataí vai ser a sexta cidade do Rio Grande do Sul na próxima eleição municipal, a ter segundo turno, mas se já tivesse, você já ganharia no primeiro turno, né? É verdade. Já como é que foi essa vitória e esse desafio Muito da reeleição? Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É uma satisfação estar aqui. O Jair é prefeito e jornalista, no momento jornalista, daqui um pouco prefeito, deputado, vai indo, né? É por aí. Mas a eleição foi complicada num primeiro momento, né? Quando tu vai concorrer com dois ex-prefeitos, um deles foi secretário de Estado, os dois foram deputados estaduais, né? Então, era uma eleição que se dizia assim, na época, e eu também achava uma eleição complicada, né? Eu, um novato no primeiro mandato, nunca fui deputado, nunca concorri a nada. Tinha vencido a primeira eleição com o apoio de um deles, né, o ex-prefeito Marco Alba, me apoiou na eleição, eu me elegi. E a reeleição fui concorrer justamente contra ele, né? Até porque ele fechou a porta do partido, lá onde eu deveria concorrer à reeleição, não deixou. Eu procurei outro caminho, fui para o PSDB. E claro que a eleição não era fácil, não era mole. Lidar contra esses dois gigantes não era fácil. Mas acabou acontecendo. A gente fez um bom governo, né? Já era um bom governo em Gravataí, muitos investimentos, um governo muito voltado a desenvolver o município, a conversar com as pessoas, ser aberto ao diálogo com as entidades e tal. E a população reconheceu esses mais de 50% aí dos votos. Evidentemente que eu fiquei surpreso até, mas aquela velha história do povo não sabe votar, sabe, né? Quando enxerga o serviço, se nada te atrapalha no período, no processo, né? Foi um processo natural. Claro. Aí eu acho que não é muito complicado. Eu sei que tu tem larga experiência nisso. Tu teve algo que te atrapalhou, né? A enchente te pegou de um jeito que te aleijou, te deixou torto. E aí fica difícil.
Porque senão tu também seria eleito, né? Um bom governo a população reconhece, aquele cara que faz o diálogo com a sociedade, com as entidades, na hora do pega eles reconhecem. Então, não foi surpresa nesse aspecto, não foi surpresa, mas eram dois grandes adversários. E 51,17% é voto, né? É verdade. Se tivesse segundo turno, já tinha ganho no primeiro. Tinha ganho no primeiro. E acho que vai ter, no próximo talvez tenha. É muito né? provável, né? A gente está lá com 197 mil eleitores, quase, então falta muito pouquinho. E agora, depois da enchente, Gravataí não foi afetado, né? 5% da cidade teve problema. E tem muita gente indo morar em Gravataí, dessas cidades todas e tal. E eu recebo todos os dias lá empresários, gente que quer ir para lá, justamente por essa condição de porto seguro, né? Aqui na região metropolitana, inclusive de Canoas, né? A tua querida Canoas, muita gente chega lá pessoas, né? e diz, olha, eu quero morar num lugar que me dê segurança. As pessoas perderam a segurança e tal, de morar em determinados locais. E eu recebo diariamente. Então, eu acho que com isso, né? Os eleitores têm crescido muito pouco, as populações de algumas cidades têm diminuído, inclusive, mas não, a nossa lá tem aumentado o número de habitantes. Eu acho que no próximo já tem segundo turno. Prefeito, eu considero o senhor um dos melhores gestores, um dos melhores prefeitos do Rio Grande do Sul, né? Pela sua capacidade de gestão, pela seu foco. O senhor entregou muitas obras, né, na sua gestão. E dessas obras, o que o senhor elenca como principal desse seu primeiro mandato? Olha, basicamente infraestrutura, né? A cidade carece. As cidades da Grande Porto Alegre, pela condição com que foram construídas, eu sempre digo, foram construídas meio a facão, né? Para lá tem um lado, vamos fazer uma rua, vamos fazer uma... E foi indo sem nada de infraestrutura. E a gente investiu bastante em infraestrutura. E uma coisa importante que nós fizemos lá, que eu investi bastante, foi na saúde. Pela primeira vez, um prefeito investiu em infraestrutura para a saúde. Eu fiz 10 novos postos de saúde, né? Mas postos novos, com toda a condição que a medicina exige, né? Que a prática da medicina exige. Então, com isso, melhorei muito o ambiente de trabalho dos profissionais. 10 unidades, nós temos 30 unidades. 10 eu fiz completamente novas. Peguei as piores, aquelas que tinham problema de acessibilidade, estavam instaladas em condição precária, em casas alugadas, né? Peguei as 10 piores e fiz em 4 anos... 2 de pandemia, 1,5 de pandemia, então investimos e fizemos todas elas novas, com condições novas, com salas adequadas, etc. Então os profissionais se sentem melhor, a população melhor acolhida, e isso teve um resultado muito, muito forte. E fiz algumas novidades da cidade, né? Por exemplo, o centro histórico da cidade, os centros históricos das cidades normalmente morrem, né? Se a gente não fizer nenhuma ação para revitalizar. Eu fiz a rua coberta no centro de Gravataí, na principal rua da cidade, bem no centro da cidade. Fiz a concessão de uma rua, um empreendedor privado fez a rua coberta, que foi um sucesso imenso na cidade. Fiz o Rua Aberta, né? O Coberta e o Aberta. O Aberta, peguei a principal avenida da cidade, que é a Dorival Cândido Luz de Oliveira, estrada antiga que ia para a praia, a antiga RS-30, uma avenida de 2 pistas, 2 mãos, 3 pistas de cada lado, uma baita na avenida, e transformei essa rua, um domingo por mês, em um brick, tipo o Brick da Redenção. A população adorou aquilo, nunca teve isso em Gravataí. Então fiz algumas coisas que transformaram a vida da cidade, puxando para o pertencimento. A gente tem uma grande dificuldade, as cidades da Grande Porto Alegre, em as pessoas pertencerem à cidade. Elas se acham moradoras. Cidade dormitório, aquela história toda, vão fazer compras e almoçar e jantar em Porto Alegre, mas não ficam na cidade. Então, esses movimentos que eu fiz, e fiz muita campanha em cima disso, para as pessoas se sentir pertencentes à cidade, fiz um parque de eventos enorme lá também, 50 hectares. Então, a gente fez muita coisa e divulguei muito a cidade. Todos os espaços que me dão, aqui, por exemplo, é um... Eu sempre falei da cidade. Fiz um trabalho muito forte em inovação, ciência e tecnologia, criei uma secretaria específica. Fiz o Pradotec junto com o Prado, incubei lá startups,
fiz convênio com a Unicinos, sempre procurei os melhores para trabalhar, isso aí deu uma divulgação ampla para a cidade. Participei de todos os summits, Gramado Summit, Porto Alegre Summit, Salto Summit, sei lá, aonde tinha um summit eu estava metido. Então fiz um projeto, vários projetos de incentivo, né, para essas empresas de inovação. Então consegui vender isso bem na cidade, a cidade comprou a ideia, começou a ver as transformações, coisas que nunca tinham sido feitas, né, na cidade. E isso chamou a atenção, né? Modernizei uma série de áreas da O cidade. próprio centro administrativo que o senhor Um centro implantou é administrativo uma inovação é um exemplo. importante, né? Entrei com essa missão no início do governo, em 2021, em plena pandemia, e fui estudando as expectativas. Comprei da Universidade Luterana do Brasil, onde era o campus de Gravataí, que é uma área imensa, com 21 mil metros de área construída, 5 hectares de terreno, com ginásio de esportes, com auditório e tal. E a população viu isso também, a população enxerga isso. Passou a centralizar num único local, ser atendida num único local, ter todos os serviços ali. Antes o cidadão tinha que se deslocar em várias áreas da cidade para conseguir, às vezes, um alvará em 4, 5 secretarias, em bairros diferentes, prédios alugados. E eu concentrei isso tudo lá, levei para lá ainda no primeiro governo, comecei a implantar todas as secretarias do mesmo endereço. E, de novo, bem divulgado, a população enxerga, acaba vendo o benefício que isso trouxe para os moradores. Então, fiz um bom secretariado, fiz um governo moderno, um governo de bastante diálogo e com novidades, coisas que nunca se imaginou que a cidade pudesse ter. A velha elite portuguesa que domina a cidade desde 250 anos atrás, eles nunca, né, mantinham o mesmo modelo, não rompiam com os modelos tradicionais. E eu fui, acho que talvez o primeiro a tentar fazer isso, romper com o modelo tradicional de gestão da cidade, tanto na questão econômica, financeira, política, de relação com a cidade, e acabaram enxergando isso, né? E eu acho que o bom governo está nisso. E estou no caminho do segundo com o mesmo propósito, fazer alterações na vida da cidade para melhor, ouvindo todo mundo. A exemplo de Canoas, eu me lembro que eu fui lá na tua prefeitura, talvez tu não lembre. Digo, Jair, eu preciso ver como é que funciona o teu Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. É verdade. Fui lá, tu me recebeu lá, tu e os teus secretariados, vi como é que funcionava. Me lembro que tu me emprestou, inclusive, a legislação, projeto de lei, o decreto que regulamentava. Levei isso para Gravataí, fiz isso ainda no governo do ex-prefeito e me tornei o presidente desse conselho, e isso deu um espaço de diálogo muito bom com a sociedade. E também, coisa absolutamente nova, nunca o prefeito em Gravataí conversou assim abertamente com a população, expondo as suas ideias e tal, e isso mexeu aí com a cabeça das pessoas e me deu um segundo mandato. Prefeito, Gravataí tem sido uma fonte de atração de investimentos. Ano passado, se não me falha a memória, foi mais de 1 bilhão de investimentos, né? Mas eu queria lembrar um pouquinho lá, 2000, né? Quando chega a planta da General Motors, né? A Chevrolet. E foi muito importante. Mas também teve muita dificuldade na pandemia, né? Houve, inclusive, uma redução, né? Uma paralisação. Como é que está hoje a situação? Como é que é a relação de Gravataí com a General Motors? Continua essa importância que ela teve lá desde o início? Como diz elegantemente o CEO da General Motors, que nós somos interdependentes. Eles são muito elegantes. Mas, na verdade, Gravataí depende muito da General Motors. Hoje, já reduziu, né? Mas hoje mais de 40%, quase 50% da economia do município gira em torno do complexo General Motors. Que envolve todos os sistemistas. Etc. As empresas, por exemplo, de transporte de automóveis, transporte Toyota, transporte qualquer carro, mas a sede é ali em Gravataí, até por causa da General Motors. Então, isso mexe com a cidade. E a pandemia, e depois da pandemia e tal, estou pagando a conta até hoje, né? Esse ano, um ano muito complicado, ainda pagando problemas lá. E a própria General Motors, quando parou de evoluir, o grande campeão de vendas deles, que era o Onix, perdeu o primeiro lugar em vendas, passou a ser segundo ou terceiro, agora está recuperando de novo com um novo modelo, mas até hoje nós estamos pagando essa conta, né? A General Motors, nesse ano, teve layoff, parou de produzir durante 4, 5 meses, readaptando a planta
para o novo modelo que vão lançar. Isso tudo podia ter sido feito antes. Em 2022, por exemplo, já tinha passado a pandemia e os carros não tinham componentes para ser entregues. Hoje ainda está conversando com o secretário da Fazenda de manhã. Este ano já estamos aqui nesse mês de outubro, entrando outubro, 30% menos, 30%, um terço menos de produção na fábrica do que teve o ano passado. Né? Nessa expectativa do modelo novo, os grandes compradores de carro não compram esperando o novo, né? Porque hoje locar carro, por exemplo, é apenas um negócio acessório. O bom é comprar carro, os frotistas compram, andam 6 meses com o carro e revendem. Então, as grandes locadoras são revendedoras de automóveis. Então, eles compram, querem comprar, vai lançar um novo, não vou comprar nada, pararam de comprar, pátio cheio. Então, Gravataí depende muito da General Motors. Então, estou atravessando um ano ruim. Claro, tem a enchente do ano passado, que reduziu a arrecadação de todo mundo. Mas a GM parando para tudo, né? Para o ISS, por exemplo, que eu recolho com todos os prestadores de serviço, a gente perde ali uma grana por dia. E esse ano, só o ano 2025, parou no mínimo 3 meses de produzir. Layoff, férias e tal, eles vão fazendo aqueles jogos lá com o sindicato, mas na verdade pararam de produzir. E agora começou, retomou, mas nós estamos com 30% de queda na produção com relação a 24. Então, a nossa relação com a GM de interdependência é uma relação de dependência muito forte. A gente está tentando quebrar esse modelo, mas é muito complicado, é muito dinheiro que eles botam na economia, né? Então, quebrar isso não é fácil. Prefeito, mas o senhor tem diversificado a economia, né? Eu queria ressaltar que, claro, as empresas sistemistas, elas têm muita questão da logística, né? Mas Gravataí cada vez mais tem se tornado uma referência. Nós temos ali o CD de grandes empresas, né? Sim. Americanas, a Farmácia São João, a Magazine Luiza, né? Ou seja, cada vez mais se torna um polo logístico. Sem dúvida. É o futuro. Só para ter uma ideia, hoje, agora, nesse momento, tem 4 novos centros de distribuição em obras, né? Isso dá mais de 250 mil metros quadrados de área sendo construída nesse momento. Alvarás de obras lançado há pouco tempo. Falava há pouco de mais de 1 bilhão de investimento no polo imobiliário, em obras do setor imobiliário. Condomínios deve ter 5 ou 6 condomínios no momento se organizando, fazendo obras em Gravataí. Gravataí ficou uma cidade muito boa de morar, né? E também de investir. Muito bem posicionado geograficamente. Exato, a posição geográfica de Gravataí é fantástica. Ficamos ali na frente da RS 118, que agora duplicada faz a união do Vale dos Sinos, BR 116 com a 290. A entrada da capital do estado, né, quem vem de fora, caminho da serra, caminho do litoral. Então a posição geográfica da cidade é muito boa. A gente sempre tem divulgado muito isso, né? Vende muito bem isso para fora da cidade. Contratei agências de publicidade para fazer essa venda permanente, mas evidentemente que os grandes empreendedores descobrem, né? Então, logística hoje é um polo em pleno desenvolvimento. Grandes players desse mercado de logísticas estão lá em Gravataí e cada vez mais. E morar é muito bom, né? Tem uma nova lógica, tu que acompanha isso, mas os urbanistas que dizem isso, de descentralizar, de sair das capitais e morar em cidades que te dão essa condição boa de morar. Né? Isso vale para São Paulo, para Curitiba, para qualquer grande centro urbano. Eles estão saindo dos centros urbanos, e aqui ainda nós tivemos o assunto da cheia, né? Então Porto Alegre também ficou complicado. Bom, tanto é que não tinha acesso a Porto Alegre durante um bom tempo. A 118 foi o único acesso que tinha a Porto Alegre. Então as pessoas estão saindo, indo morar em condomínios, em loteamentos ali na região de Gravataí e aonde tiver espaço. Gravataí tem essa vantagem de ter muito espaço, né? Já saiu muita gente boa de Gravataí, saiu Canoa, saiu Cachoeirinha, saiu Glorinha, mas parou e ainda tem 500 quilômetros quadrados. Então a região urbana 100, 150 e o resto disponível, cidade plana, né? E com essas vantagens todas, serra, litoral, entrada da cidade, Porto Alegre, 15 minutos do aeroporto Salgado Filho. O cara que mora no Menino Deus hoje, menos de 1 hora não chega no aeroporto. Então, o cara que mora em Gravataí, tanto é, Jairo, que os jogadores de futebol, esses caras que jogam aí no Grêmio, no Inter, moram lá. Tem muita gente morando nos condomínios lá. Por quê? Porque eles saem do treino, desce do avião,
né? Estão em casa. Fácil acesso. É exatamente, fácil acesso. Então, tem se desenvolvido muito a cidade desse aspecto aí, de logística e morar em Gravataí. Empresas de todo lugar, todos os dias eu recebo empresários se mudando para lá. O cara que estava no bairro Anchieta, por exemplo. Então, só aí já recebi 5 empresas que se compraram área e estão se instalando lá. No bairro Anchieta encheu d'água. O próprio ITEC, né, Instituto de Tecnologia e Computação, era a área doada já no bairro Anchieta. Quando o pessoal foi lá ver, durante a enchente, tinha 1,5 metro d'água em cima do terreno deles. Vamos embora daqui. Graças a Deus foram para Gravataí, graças ao governador. E eu queria exatamente falar sobre esse grande presente, que eu considero talvez uma das grandes conquistas, né, prefeito, para o Rio Grande do Sul, nessa parceria que o senhor fez com o governador, que é exatamente o ITEC, Instituto de Tecnologia e Computação. São 2 grandes fundações americanas que estão trazendo recursos, investimento de 400 milhões, que vão formar jovens, talentos do Brasil inteiro, né, na área da computação. Como é que o senhor viu essa ida, né, para a sua cidade, para Gravataí, a importância que isso tem para o futuro da cidade, porque você vai estar agregando inteligência, né, são novos cérebros que vão estar ali. Quando durante a enchente, logo depois da enchente, um dia o governador me ligou e disse, olha, ia ser em Porto Alegre, tenho uma grande notícia para ti, eu estou aconselhando eles a te procurar, estou dando teu telefone para eles, o governador Eduardo Leite foi um parceiro e tanto. Até porque ele sabia dessa nossa ideia de trabalhar muito com inovação. E foi sua marca no seu primeiro governo. Exatamente. Né? E aí ele disse assim, olha, eu sei que vocês gostam desse assunto aí, que vocês têm áreas, tem empreendedores fazendo grandes condomínios e tem áreas aí, eu vou dar o teu telefone para o pessoal do ITEC. Tá bom, dá, não sabia nem o que era. E aí fui descobrindo. Esses dias, numa solenidade, eu estava presente ali no PSD, no dia que o governador assinou, veio o Kassab, estava aqui, o presidente nacional, encontrei o Aode Cunha, e o Aode me disse o mesmo que me disse o governador na época, olha, é uma nova GM para Gravataí. Vocês não vão perceber isso imediatamente. Né? Vocês não vão perceber isso imediatamente, porque é uma escola que está se instalando e tal, você pode não perceber agora. Mas no futuro, o que isso vai atrair de empresas de tecnologia para Gravataí, fica certo que vai ser uma nova GM. Eu fiquei assim, mas de fato, depois conversando mais detalhadamente com o CEO do ITEC e tal, ele me contando, tem 2 fundações americanas, né? Botando dinheiro ali, botando dinheiro gosto, são 400 milhões que eles já arrecadaram, ou seja, eles têm vida para 10 anos com esse dinheiro e o propósito de fazer o Instituto. E, evidentemente, que colocou Gravataí no mapa do mundo nesse assunto, porque isso não existe. Na América Latina não existe um instituto com essa característica, de os alunos morarem lá, serem selecionados no Brasil inteiro, aqueles que tiver um QI alto e um currículo, né, de vida que os leve para lá, vão morar lá dentro com bolsas, vão formar cérebros para o Brasil inteiro, para o mundo todo, muito focado em matemática, inteligência artificial. Então isso é um local que vai atrair as grandes empresas de tecnologia para Gravataí. Eles vão ter um polo lá no mínimo, segundo existe a percepção aí das pessoas que entendem desse assunto, que normalmente onde tem isso, as pessoas se instalam na volta. Eu já providenciei, quero fazer ali um cluster de empresas de inovação, estou vendendo terrenos na área, terrenos da prefeitura, loteando, ou até buscando parceiros e vendendo com 80%, 90% de desconto os terrenos para essas empresas de inovação, tem uma lei para isso, para eles ir para lá, e já está começando a ocorrer esse fenômeno. Então, o que eles dizem, né, e dessa parceria com o governador Eduardo Leite, Gravataí entrou no mapa do mundo aí da inovação, de preparação de cérebros para esse mundo novo aí que vem, que a gente nem sabe muito bem o que é. Então, se lá em 2000, como falava, a GM botou Gravataí no mapa do mundo em fabricação de automóveis, porque até hoje é uma das plantas mais modernas do mundo, mais produtivas, pelo modelo de fábrica e sistemistas, todo mundo no mesmo pátio, com esteiras, entregando o produto na linha de montagem. É uma empresa de grande produtividade. Hoje, o ITEC vai botar Gravataí nesse outro mapa aí da inovação, ciência, tecnologia, etc.
Prefeito, tem a possibilidade de um novo aeroporto? Gravataí está estudando essa possibilidade de ser uma Campinas, assim como Campinas sobre São Paulo, Gravataí ser para o Rio Grande do Sul? Exatamente. Eu estou estudando por quê? Porque a gente sabe que, principalmente nessa área de jatos executivos, é só conversar com quem tem, né? Eu conheço muito poucas pessoas que têm um jato executivo, mas alguns eu conheço. Deixar no aeroporto Salgado Filho é muito caro, né? Deixar um jatinho lá, não tem hangar. Deixar lá é muito caro. Começou aí a conversa, né? É muito caro deixar. Aeroportos pequenos para esse tipo de aeronave aqui na volta, quase nenhum, né? Quase não existe isso. Então, há algum tempo atrás, um empresário de São Paulo me procurou, querendo fazer em Gravataí, pela posição geográfica da cidade, pela freeway, um condomínio com terrenos acima de 1.000 metros quadrados. 2.000 metros quadrados. Ele disse, tem em Gravataí? Eu digo, até tem, né? Mas não na condição que vocês querem. E ele disse assim, eu preciso para isso, para esse público, um aeroporto que Porto Alegre não tem, que a Grande Porto Alegre não tem, que a Serra não tem, um aeroporto para pequenas aeronaves. Eu digo, me serve o assunto. Contratei um estudo de especialistas do Rio de Janeiro, que entendem disso, ex-funcionários da Infraero, dessas empresas de aviação, para me fazer um estudo. Estou fazendo. O estudo está quase pronto já, deve me entregar daqui a pouco, para mostrar uma viabilidade técnica, né? Tem o cone de aproximação do Salgado Filho, tem que ser o vento e não sei o quê, aquelas coisas todas que exigem para um estudo desse, estão fazendo esse estudo. Com esse estudo na mão, né, eu vou buscar empreendedores, já existem alguns empreendedores rondando o assunto, e me falam hoje até em um aeroporto de carga. Que talvez... que é uma questão que falta hoje. Exatamente, uma questão, um aeroporto... Porque o aeroporto Salgado Filho é muito sobrecarregado. Né? Começou a evoluir esse assunto, né, de um aeroporto para pequenas aeronaves, um aeródromo, que eles chamam, para ser âncora de um condomínio desse tipo. Começou a evoluir o assunto, e Gravataí tem área para isso. Aí estamos fazendo o estudo agora e é possível, daqui a pouco, se aparecerem os investidores, um aeroporto para essas aeronaves pequenas, que dá sustentabilidade, e um aeroporto de carga, por que não, né? Se tiver espaço tem, se o estudo der a viabilidade que a gente precisa, estamos abertos à negociação, estamos buscando empreendedores. Prefeito, o senhor falou das obras da 118, né? Elas foram muito importantes ali para Puxa vida, muito importante. E agora estão na sua fase final. O que faltava para Gravataí, depois da duplicação, eram algumas obras complementares. Por exemplo, um acesso à cidade pela Avenida Centenário, onde milhares de gravataenses entram e saem da cidade para pegar a freeway, para ir para Alvorada, Viamão, para ir para o Distrito Industrial. Aquilo ali ficou insuportável, né? Imagina sair de Gravataí, ter que atravessar 2 pistas da freeway para pegar, 2 pistas da 118 para pegar a freeway. Se tornou uma coisa incrível. Um dia, na inauguração do CD do Magazine Luiza, lá em Gravataí, ainda no meu primeiro mandato, nos primeiros meses do mandato, eu conversei com o governador, mostrei para ele sobre isso, e ele disse, olha, vamos tocar, se existir projeto, vamos fazer. E começaram a fazer. Tinha projeto, o secretário Juvir Costela, já era secretário na época, eu digo, Costela, tem projeto? Tem, só não tem dinheiro. Eu digo, não, peraí que eu estou vendo com o governador, parece que até dinheiro ele vai achar. Mandou licitar, na época o Estado andava de mal a pior, ainda naquela época não tinham resolvido os problemas de caixa do Estado, mas ele mandou licitar. Vamos fazer, é importante para Gravataí, começaram a fazer. A obra está desde o primeiro ano de governo, 2021, teve a pandemia, parou um pouco, diminuiu o ritmo, porque estradas foram destruídas, né, depois da enchente, agora teve um monte de problema, e aí ela nunca andou, mas sempre andou, sempre foi andando num ritmo lento, às vezes normal e tal, e deve inaugurar agora no final do mês. E tem uma outra malha importante da cidade, avenida importante da cidade, que é a Avenida Brasil, que também foi cortada no meio, e o comércio de ambos os lados morreu. A via morreu, a Avenida Brasil. Também levei o assunto para o governador e ele disse, não, olha, na época a prioridade era fazer a duplicação. As obras de arte a gente faz depois. E essa é uma que ficou para trás. E estamos fazendo também, licitamos há pouco tempo, estamos fazendo. O Estado licitou e está fazendo. Então está quase pronta, deu vida
A duplicação da 118 salvou Gravataí, Cachoeirinha, Esteio, Sapucaia, deu vida para aquela região. Tanto é que essas empresas de logística estão ali pela 118 duplicada, senão não viriam, né? Lembra como era a 118? Era um caos. É verdade. Então, hoje em dia mudou completamente a vida da cidade. Investimentos, investimentos, investimentos. A área mais cara da cidade hoje é as margens da 118, porque grandes empresas estão se instalando ali, continuam se instalando. Então, de fato, a duplicação mexeu com a nossa vida, para melhor. Prefeito, o senhor falou na saúde, né? O senhor fez um grande investimento, unidades básicas. Eu também queria referir às UPAs que o senhor tem hoje, que é uma cidade muito bem servida, com unidade de pronto atendimento. Mas eu queria que também o senhor falasse, eu sei que o senhor também tem um carinho muito especial com a educação, né? Qual é o seu balanço desses seus quase 5 anos já nessa área? Eu sei que hoje o senhor tem parceria também com a Fundação Lema, né? Sim. A Fundação Lema, através da Grampal, a gente fez um acordo, entramos num... Porque precisa... A gente sempre tratou bem a educação, mas nunca com a profundidade que merecia. O nosso IDEB não evoluiu de acordo com o que a gente imaginava que acontecesse. O governo anterior colocou muito recurso na infraestrutura, computadores, lousas e não sei o que e tal, mas isso não trouxe nenhum resultado. Modernizou a infraestrutura das escolas e tal, mas não deu resultado nenhum, né? Por quê? Porque não investiram na formação, basicamente na alfabetização na idade certa. Se tu não investir isso, se tu até o final do primeiro ano, início do segundo, ele não tiver alfabetizado, acabou a carreira do aluno ali, porque ele não vai se alfabetizar no terceiro, no quarto, que acabou ali. Então agora com a Fundação Lema a gente está focando nesse assunto. Aí na semana que vem, agora, sábado, eu estou indo para Fortaleza, que vai ter um outro encontro nacional da Fundação, que vai ser lá em Sobral. Já fizemos um em Guaíba, né? O primeiro foi aqui em Guaíba, um encontro dos prefeitos para uma formação com o secretário de Educação. Agora vai ser lá em Fortaleza, teve um esses dias no Rio de Janeiro. Então, para convencer os prefeitos, né? Porque eles dizem o seguinte, a Fundação Lema diz o seguinte, ou o prefeito entra de corpo e alma nesse assunto ou não anda. As transformações que têm que ser feitas desde a eleição dos diretores, do envolvimento das escolas e tal, se o prefeito não entrar... Então eu entrei de cabeça nesse assunto, estou indo agora para o Ceará, agora sábado que vem, vou ficar 2, 3 dias lá em Sobral, fazendo uma imersão com técnicos e etc., para pegar o jeito. E a Fundação Lema tem vindo regularmente a Gravataí, se reunido com o nosso time, preparando material, preparando festa. Agora em outubro tem o SAEB, né? A prova do SAEB, agora em outubro. Final de outubro. Final de outubro e tal. 30 de outubro. Então todas as escolas estão envolvidas de uma forma que nunca estiveram. Então nesse meu segundo mandato eu pretendo resolver, não sei, mas dar uma mexida muito profunda na estrutura das escolas, na parte pedagógica, para atingir os objetivos que não foram atingidos com apenas investimento em tecnologia, em computadores, em lousas e etc., em sistemas de aprendizagem. Isso nada deu resultado. A não ser mexer na educação, na pedagogia. Então, nisso que nós estamos trabalhando, eu estou envolvido mesmo nesse assunto, né, para que a gente resolva. Se, segundo eles dizem, ou o prefeito se mete nesse assunto ou não sai. Prefeito, o senhor atuou na área ambiental como secretário, conhece bem essa área, foi presidente da Corsan. O senhor tem atuado também, né, muito na cidade para que a cidade possa aproveitar o seu potencial, porque também um território vasto como tem Gravataí, você também tem o turismo, né? Existe uma área rural muito expressiva, bonita, né? Como é que o senhor vê essa questão ambiental também na cidade? O senhor que é um dos líderes aqui da região metropolitana. Um trabalho difícil, Jário. É um trabalho de convencimento da sociedade muito complexo. Esse eu tenho trabalhado muito e com bastante dificuldade. Vejo muita dificuldade nisso. A educação ambiental tem que começar na escola, né? Isso a gente já tem tratado desse assunto. E tenho respeitado muitos técnicos, né? Tem que respeitar muitos técnicos. A gente vive ao lado de um rio, a enchente mostrou como é importante cuidar dessas coisas, né? Nós temos um problema sério em Gravataí de segurança hídrica. O rio Gravataí sofreu, lá atrás, nos anos 60, um crime ambiental
inominável, né? Mas na época isso era moderno, aumentar as áreas agriculturáveis, né? DNOS, Ministério da Agricultura. Então eles queriam secar determinadas áreas e para isso abriram um canal de 30 quilômetros dentro do Banhado Grande, dentro dos banhados que dão vida ao rio Gravataí. E, de fato, conseguiram, né? Se não chover 15, 20 dias seguidos, não chover em 15, 20 dias, seca o rio. Então, a segurança hídrica me preocupa muito. A cidade cresceu, hoje é uma cidade de quase 300 mil habitantes. Então, tem Gravataí, Alvorada e Viamão que dependem do abastecimento do rio. Gravataí é a metade da cidade, porque o resto vem do Arroio das Garças, lá na tua querida Canoas, vem de lá. Não, a adução é lá de água bruta, mas a metade da cidade vive de Gravataí. 100% de Alvorada e 95% de Viamão dependem do rio. Então, tenho trabalhado muito nesse assunto da segurança hídrica, né? E para isso nós deveremos construir, o governo do estado, agora com recurso do PAC, 13 microbarragens, desde os canais lá em cima, lá de Santo Antônio da Patrulha para baixo, né? 13 microbarragens para sustentar, para manter essa água nos banhados. Revitalizar aquilo que foi destruído lá nos anos 60. E com isso ter vida perene, água normal no rio durante o ano todo, chova ou não chova. Essa é uma medida que eu tenho tomado, né? Tem bastante. E outra, na briga com a velha briga com a Corsã, mas agora com o marco do saneamento, eu até fui o primeiro a assinar o acordo lá com a Corsã, porque nós temos que dotar a cidade de tratamento de esgoto. O rio Gravataí, junto com os Sinos, né? A gente conhece isso porque é daqui da região, são os 2 rios mais poluídos do estado e um dos mais poluídos do Brasil. E trabalhar essa questão é trabalhar a sociedade. Hoje a Corsã está com obras na cidade de Gravataí muito fortemente, para que 2033 atinja 90% de coleta e tratamento de esgoto, que é a universalização, porém difícil de vender isso para a sociedade. Eles não querem aquela buraqueira na rua, enterrar cano e tal. Eles não querem se ligar na rede depois. Então é um trabalho complexo de educação ambiental, fazer essas pessoas entender que hoje Gravataí com 30% de coleta vive nas trevas, né, na Idade Média, que tem que chegar nos 90%. E é um trabalho muito grande. Os vereadores, até vereadores são contra as obras. Eles não conseguem entender a dimensão do benefício que isso vai trazer para a saúde, o impacto, né, que vai trazer para a cidade. Mas é uma luta permanente. Eu e os demais prefeitos, certamente, os que entendem desse assunto, temos que convencer a população que essas obras vão estragar a cidade, vão estragar a cidade, mas são fundamentais para que a gente atinja um nível muito melhor de vida, de qualidade de vida. Então, tenho feito esse trabalho, era muito forte. Prefeito, o senhor foi também secretário da Fazenda, né? E foi sempre como prefeito, muito atento à questão da gestão. O senhor é um prefeito que sempre cuida muito. Não é casualidade que a cidade recebeu, pelo 4º ano consecutivo, a referência do STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, pela qualidade da informação prestada. E, inclusive, chegou na 23ª posição, que é... No Brasil. Do Brasil, nós temos mais de 5.500 municípios, né? Como é que o senhor vê esse cuidado, né, com a questão da responsabilidade fiscal, da transparência, né? E essa referência que hoje, né, sem dúvida, a Gravataí é uma referência hoje para o Rio Grande do Sul e para o país, né? Tem um trabalho muito forte, Jair, com os contadores. Tem que valorizar esse público, né? Esse povo tem que ser valorizado. Inclusive, eles ganham produtividade em Gravataí. Os técnicos fazendários, os técnicos do meio ambiente, os técnicos da área de desenvolvimento urbano, eles ganham produtividade, porque a gente tem que reconhecer o trabalho deles. E é fundamental tu ter clareza, né? Ter esses indicadores que nós temos, não é por acaso. E a velha máxima, jamais gastar mais do que arrecada. Aprendi isso lá, acho que com a minha mãe lá. Minha mãe era... imigrante, né? Imigrante europeia, e aprendi com ela isso. E isso eu levo para a vida pública. Né? Parece simples, né? Fazer isso na vida pública é muito complicado. Mas é isso, basicamente é isso. Muita transparência, muita seriedade no gasto com dinheiro público e gastar menos do que arrecada. A cidade precisa receber alguma coisa. Claro que tu compra algumas brigas, tu é obrigado a comprar brigas homéricas, principalmente com funcionalismo. Quando eu participei da campanha de 20, eu dizia nos debates, e
os marqueteiros botavam a mão na cabeça, botasse a eleição fora. Quando eu dizia que eu tinha que fazer, a primeira coisa que eu ia fazer quando chegasse na prefeitura era a reforma da Previdência. Poxa, eles queriam me, né? E muitos não fizeram, né? Tu sabe disso, que muitos prefeitos não fizeram isso de medo da reação. Mas eu fui, de fato, a primeira mexida que eu fiz, reforma da Previdência. E desde que eu assumi, lá no 2012, como secretário da Fazenda, que eu venho dizendo o seguinte, olha, ou tu gasta menos que arrecada, tu refina o gasto, aumenta a receita, né? Bota técnicas de aumentar a receita, diminui o gasto, a cidade precisa de investimentos. E é isso basicamente que a gente faz. Claro que é muito mais complexo disso que eu estou te dizendo, mas basicamente é isso. Toda família que faz isso tem uma vida decente. Troca o sofá, troca a geladeira, compra roupa nova, um sapato novo, porque gasta menos do que arrecada. E o município não é diferente disso. E a transparência com os órgãos de controle te levam, por exemplo, a ter nota A lá na STN. Que é a nota máxima, né? Isso me facilita até no empréstimo. Se eu quiser fazer um empréstimo com aprovação do governo federal, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Eu busco dinheiro no mercado para investir na cidade com juros menores, com taxas menores, com mais facilidade. Então é um jogo, uma série de atividades. Melhorar a receita, puxa, isso é trabalho do prefeito, né? Melhorar a receita, ver quem é que está sonegando, aonde que estão sonegando, por que não pagam, né? E vender essa ideia para o cidadão, e é isso que eu faço diariamente. Uso todas as técnicas possíveis para aumentar a receita, e tem tecnologia para isso hoje, inteligência artificial, tem um monte de coisa, e melhorar o gasto. E assim a gente vai levando, vai melhorando a vida da cidade todos os dias. Prefeito, apesar de Gravataí não ter sido tão atingida, né, pela enchente, mas uma parte ainda foi, um bairro, né, Parque dos Anjos, né, que foi atingido. Como é que está as negociações e as tratativas com o governo? Porque eu sei que já foi feito o EARIMA, que é um estudo, né, impacto que leva muito tempo, isso já foi concluído. Como é que está as negociações com o governo para realizar essas obras e proteger a cidade? Durante a enchente, o bairro Caça e Pesca, que é lá no Parque dos Anjos, tu falava, esse bairro fica junto ao Rio Gravataí. O Rio Gravataí, depois de uma certa cota, 5 metros e poucos da cota normal, ele entra para dentro da cidade. Em 2014, 14, foi inscrito lá no PAC um programa que previa a proteção dessas áreas todas com diques, casa de bombas e etc. E não andou. Lá do PAC 2013, 2014, esse troço não deslanchou. Agora, depois da enchente, através do senador Reis, ele foi lá e buscou de novo esses projetos. E nós reapresentamos isso para o governo federal. Então, o PAC da reconstrução, o Funrigs aqui e tal, hoje tem recursos para isso. Como é que anda isso? Desse DIC, né, essa casa de bombas, esse projeto como um todo, foi feito o EARIMA, está pronto desde outubro de 2024, o EARIMA está concluído, e está na FEPAM, para análise para a FEPAM fornecer a LI. Né? Precisamos da LI, tem pressionado aí os órgãos do governo para dar uma pressão lá na FEPAM, que o dinheiro está disponível e eu quero fazer a obra. E tem outro bairro, Valeville e Vila Rica, que são dois bairros que circundam o Arroio Demétrio, não o Arroio Barnabé, e também que precisam de dique e precisam de casa de bombas. Foi esses bairros que encheram d'água. Ali no Arroio Demétrio, que é outro afluente do Rio Gravataí, nós próprios da prefeitura conseguimos a licença ambiental e fizemos o desassoreamento completo do Arroio Demétrio até o Rio Gravataí, coisa que nunca tinha sido feita. Esses bairros não alagaram mais. Ainda tem um dique na Amapá, que a gente chama Rua Amapá, uma rua importante que alagou naquela enchente de 23, 24, aquela de Santo Antônio da Patrulha, do Caraá. Sim. As casas tiveram 23, 2 metros d'água lá dentro. E a gente não refez o dique, porque é uma obra cara. Estamos também esperando dinheiro do Funrigs, está lá cadastrado o projeto. Até essa semana aí o governo do estado vai lá verificar in loco para ver a necessidade. Então a gente tem projeto para a cidade toda de proteção. Os mais próximos são esse, do Caça e Pesca, que é dinheiro do PAC, reconstrução, e o dinheiro do Funrigs para esse dique lá da Amapá. Então
aguardando. Foi pouco atingido? Foi, mas foi atingido. E nós temos como corrigir isso com engenharia, com técnica e com dinheiro. Prefeito, o senhor acompanhou o governador, o senhor primeiro foi para o PSDB, que é o partido do governador, convite dele, foi reeleito como prefeito, e agora o senhor acompanhou também o governador PSD. Como é que o senhor vê esse passo do governador? Como é que o senhor vê também o papel do governador Eduardo Leite, né? Que sem dúvida é o gaúcho que tem a maior proeminência, né, de toda a nossa, tanto das últimas gerações. Como é que o senhor vê o futuro de Eduardo Leite? Eu vejo com bastante otimismo, né? Ele é um político moderno, ele é um cara que conversa com todo mundo, ele não tem preconceitos com direita e esquerda, ele não gosta muito dos extremos, né? Então por isso que ele caminha para o meio. Eu me identifico muito com isso, né? Porque eu acho, Jairo, nós que somos políticos, ele é um político em início de carreira, um guri, né? Em 40 anos e jovem, tal, né? jovem, um jovem político, mas ele enxerga a política, no meu entendimento, tem que ser vista, né? Tem ideias boas dos dois lados. Da direita, da esquerda, ideias boas tem porcaria em tudo quanto é lugar também, mas tem ideias boas e ele vai buscar. Ele não tem preconceito com relação a isso, ele é pragmático, ele busca o que interessa ao Rio Grande. E eu acho que o futuro dele é brilhante no momento que a gente entender que só puxar para as pontas, né? Tem aquela velha história dos dois burrinhos amarrados, os dois querendo comer, e daí um pouco, né, se acertam, vão comer aqui, vão comer lá. Aquela velha foto identifica mais ou menos isso que o Eduardo Leite faz. Eu gosto dele, ele é inteligente, ele é estudioso, né? Eu admiro muito o que ele faz. Eu fui para o PSDB a convite dele, porque enxerguei nele essa característica que eu sempre achei como essencial para tudo, né? Na família, né? Tu tem que negociar com as filhas, com os filhos, com os netos, com a esposa. Se tu não negociar, não dura, nem o casamento dura. A relação com o amigo, a relação no boteco, não dura se tu não negociar. Se tu não... E ele faz isso com maestria. E estuda, né? E estuda os dois lados da questão, estuda os problemas, entra a fundo. Eu sempre gostei disso, de estudar o problema, entrar a fundo, me dedicar a resolver os problemas. E é o que ele diz, né? Ele não tem... O inimigo dele são os problemas. Eu também acho que os meus inimigos em Gravataí são os problemas que a cidade enfrenta, e não política. Os políticos, cada um tem o seu lado, faz o seu jogo, mas eu caminho no meio. Sempre tive maioria na Câmara. Quando eu rompi com o MDB, eu vou perder a maioria, o MDB é o maior partido da cidade. Não perdi. Fui conversar com os outros, conversei com esse, com aquele. Fiz uma aliança para a minha eleição, a maior aliança que já aconteceu em Gravataí, com 11 partidos, né? 11 partidos estiveram comigo na eleição. Nunca teve uma aliança desse tamanho, e tem gente de todo tipo ali, né? De direita, de esquerda radical não, né? E direita da radical a gente controla. Da esquerda acho que não tinha nenhum conosco, mas os de centro e direita todos conosco. Construí uma eleição e hoje continuo governando, tenho maioria na Câmara, mas conversando com todo mundo. E olha que os vereadores inventam coisa polêmica de vez em quando, né? Te entregam um abacaxi inteirinho na mão, cheio de espinho, e tu tem que arredondar e tal. E assim, isso é da vida. Agora, quem tem a capacidade de conversar e de diálogo, vai mais longe. Então, a minha identidade como governador é essa, e eu acho que ele vai longe com essa... Está preparado para ser presidente? Está preparado. Agora, não sei como é que vai ser nessa eleição, se nessa ou na próxima, não sei, mas que ele vai longe, vai. O cara foi vereador em Pelotas, foi prefeito de Pelotas, aí concorre a governador. Um pouco os gaúchos viram, esse cara aí, eu acho que... Né? Vamos largar esses outros aí, vamos... Se reelegeu também, se reelegeu, único, que é muito difícil, né? Primeiro na história, né? O que se reelegeu lá atrás era meio no cabresto. Esse aqui não, se reelegeu no voto, no debate, conversando e tal. Quase não vai para o segundo turno, mas vai para o debate, arrasa no debate, porque tem conhecimento, tem estudo, não ofende. Então é isso, eu acho que ele vai longe. E nós juntos. Quero então agradecer a presença do meu querido amigo, o prefeito Luiz Afalon, prefeito de Gravataí, uma das cidades que mais cresce no Rio Grande do Sul e no Brasil, com a administração desse, que é um exímio administrador, um exímio prefeito. O nosso programa volta na próxima semana. Eu te espero até lá. Obrigado.